Saudações, meu amigo, tudo bem? Aqui está tudo tranquilo. Estou de volta com mais um vídeo e no nosso vídeo de hoje estaremos analisando essa fonte de uma TV LCD de 42 polegadas. É uma TV bastante pesada, é por isso que eu não recebi a TV completa, pois está numa outra cidade. Apenas trouxeram aqui a placa-fonte para podermos fazer a análise dela. É de um amigo meu da igreja, então ele tem uma mínima noção da eletrônica. Ele desmontou, nesse caso, a placa-fonte e trouxe para mim para eu poder analisar. Portanto, iremos analisar juntos essa fonte aqui e iremos resolver o mesmo problema. Vou aproveitar e pedir ao meu amigo para se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações e deixar ficar o seu like se já gostou da ideia desse vídeo. E sem mais relações, vamos logo para o vídeo de hoje. Eu recebi essa placa ontem e observei alguns componentes que podem estar por detrás da avaria dessa mesma placa. E ela está nesse momento com o fusível totalmente aberto. Por isso, se formos a medir o fusível, não vamos achar continuidade igual a zero. Deixa reafinar aqui o multímetro. Hoje vou usar esse multímetro pequenino. Vamos lá ver aqui o fusível. Não está a apitar aqui, deixa lá, exato. O fusível ele está totalmente aberto, por isso que ele não está a apitar aqui. Eu fiz análise visual nessa placa, já que é o primeiro procedimento que devemos fazer. E observando os componentes ainda na fonte primária, foi possível notar alguns componentes já estourados. Não sei se está sendo possível verificar aí. Nessa armadura metálica, de alumínio dissipador, nesse caso, conseguimos ver alguns estouros entre o MOSFET do canal N com o diodo aqui. Conseguimos ver um estouro, parece que estourou alguns componentes aqui. E dá para ver também que tem um indutor, que são dois indutores em série, na base de ferrite, e também temos um capacitor cerâmico de segurança que está totalmente estourado. Então, como o fusível está aberto, vamos aproveitar e fazer uma varredura total dos componentes que podem estar em curto nessa mesma placa. A ideia também desse vídeo é essa aí, procurar a avaria na sua totalidade antes mesmo de substituir o fusível rompido e colocar aqui a rede nela. Então, o primeiro procedimento é procurar os principais componentes que têm a tendência de entrar em curto quando queimam. Porque o fusível está aberto, pode ser um sinal de curto de um determinado componente. Embora que já tenha alguns componentes que conseguimos ver aqui a olho nu que estão já danificados. Para podermos medir com uma segurança maior, eu vou ter que virar a placa e logo iremos começar a medir os componentes que podem estar por detrás do fusível aberto. Vou virar a placa. Então, a nossa área que nós iremos procurar é essa zona aqui, onde é a fonte primária. A fonte primária está aqui dentro, aqui, nessa linha tracejada aqui, esses traçositos. Então, eu vou melhorar o zoom. Muito bem. Vou colocar o multímetro nessa zona aqui. Então, o ponto de entrada dessa placa é aqui. E temos nosso fusível aberto praticamente nessa zona aqui. Então, temos o fusível aberto e aqui temos a bobina indutora. Então, deixa eu lá aferir mais uma vez o multímetro. Então, está muito bom. O multímetro está na escala de continuidade. Essa escala do BIP. Então, o fusível ele está aberto. Por isso que ele não está a apitar aqui. Está totalmente aberto. Estando aberto, não tem como a tensão ela percorrer a bobina indutora. Nem nessa linha, nem nessa aqui. Por isso que, observando a ponta aqui, ainda pode estar bastante alta, a continuidade nesse caso. Esperando o fusível
para poder sustentar os demais componentes. Só que isso não está a acontecer porque conseguimos ver alguns componentes aqui danificados. E antes de chegar neles, vamos observar se não iremos encontrar mais componentes danificados ao longo do caminho. Começando aqui, vamos observar ou verificar se ele não está em curto geral. E esse teste aqui é ideal para verificar se está em curto geral ou não. E conseguimos destacar que não está em curto geral. Chegando aqui, temos uma outra bobina. Aqui temos a primeira bobina indutora. Aqui também temos uma bobina indutora. Observando, nessas extremidades, temos que ter um curto normalmente. Só que, ao contrário, já não podemos ter um curto, né? Significando que a bobina não está em curto geral. Bem aqui ao lado temos a ponte retificadora, né, que é o conjunto de 4 diodos. Essa ponte também não pode medir curto. Então, observando o mesmo componente, deixa lá medir dessa forma. Não encontramos o curto sobre ele. Não encontramos o curto. Não encontramos o curto. Deixa terminar aqui fazer o teste, colocando nas outras extremidades, porque podemos apenas medir dessa forma e não encontrar o curto, enquanto o curto está nessas outras extremidades. Então, aqui não tem curto, não tem curto, não tem curto. Estou a colocar a ponteira negativa aqui no polo positivo da ponte retificadora. Essa é a regra de jogo para medir a ponte retificadora. Então, não encontramos o curto. Não encontramos o curto. Aqui também não encontramos o curto. Então, vou terminar. Não encontramos o curto. Não encontramos o curto também na ponte retificadora. Já que não há curto geral nas duas bobinas e também não há curto geral sobre a ponte retificadora, vou aqui para os dois componentes que estão com a aparência modificada devido ao estouro. Começando aqui do diodo, em forma de transistor, tem apenas duas pernas. Eu vou tentar medir ele dessa forma. Ele está a medir com o cátido aqui no polo negativo, né? O cátido. O ánido é representado pela ponteira positiva, que é a sonda positiva. Então ele está a medir aqui 308. Então, se eu for a mudar a posição das ponteiras, ele estando bom não pode medir. E ele não está a medir. Mas o professor, ele está com aparência diferente. Sim, está com aparência diferente, eu também vi. Mas nem todos os componentes que estão com aparência modificada podem estar queimados. Porque vimos ao lado que tem um capacitor cerâmico de segurança totalmente estourado. Então pode ter queimado e sujado o amigo. Isso acontece normalmente. Vou verificar aqui o MOSFET do canal N. Para medir ele, eu vou colocar essa ponteira, deixa aqui, a ponteira negativa aqui no dreno e essa vermelha aqui no source, para medir ele logo no início. Então, nessas posições parece que não temos problema. Temos aqui 359, é a forma normal que deve medir o MOSFET do canal N. Porém, temos que medir também as outras extremidades para verificar se não há curto sobre ele. Então, eu vou medir também a posição do dreno ao gate. Deixa eu medir aqui do dreno ao gate. Não temos nada. Normalmente não pode haver nada nessa posição. Nem o inverso também não pode haver nada, ou simplesmente o infinito. Significando que do dreno ao gate está tudo bem. E do dreno ao source também está tudo bem. Agora vou observar do gate ao source se também está tudo bem. Aqui temos o infinito. Não parece ter algum problema. Deixa lá inverter as sondas. Novamente, aqui. Exato. Não parece ter algum problema com esses dois componentes que estão com aparência totalmente modificada. Agora, o que pode ter acontecido, professor? É bem provável que o problema esteja com o capacitor aqui danificado. Mas além do capacitor, temos também o indutor no núcleo de ferrite. Deixa lá verificar o estado dele. Ele está bipar. Está bipar, indicando que ainda está em seu funcionamento. Porque o indutor deve bipar. Deve permitir a passagem direta da tensão.
isolando simplesmente o capacitor cerâmico, temos também alguns outros componentes, desde o circuito de PWM, temos aqui alguns capacitores cerâmicos, temos alguns transistores, temos também aqui o díodo. Então eu vou começar a medir esses componentes pequeninos para verificar se há um possível curto no circuito de PWM ou não. Não há curto sobre esse aqui também, não há curto sobre esse aqui também. Se um deles for a bipar, é só isolar o mesmo para fora. Se fora ele não continuar bipando, significa que o curto vem mesmo do circuito PWM. Então vou continuar aqui medindo os capacitores cerâmicos. Esse teste aqui é só simplesmente para verificar o curto. E é por isso que estou a usar aqui a escala de continuidade. Aqui também nada. Sobre os resistores, até que é um teste também não muito relevante sobre os resistores, porque aqui estamos a procurar um possível curto. Os resistores não têm tendência de entrar em curto quando forem a queimar. Vou observar aqui esses pequenos transistores, que também podem ser MOSFETs. Vamos lá, está a conduzir sem nenhum problema. Esse aqui também não tem problema. Deixa eu lá ver, essa posição também não tem curto. Vou lá aqui medir o outro. O outro está aqui bem ao lado, vamos lá verificar. Não há nada sobre ele. Tá? Não há curto também sobre ele. Aqui ao lado temos um díodo. O díodo está a medir 108. Deixa lá inverter aqui as ponteiras de prova. Vamos lá medir essa posição. Está a medir nos dois sentidos. Deixa lá observar aqui os resistores. Temos dois resistores aqui que estão em série, mas os dois vão ligar diretamente aqui no mesmo diodo que está a medir nos dois sentidos. Deixa eu observar. Exato. Esse primeiro resistor aqui, ele é de 100. Aqui vem 100. Já que vem 100, trata-se de um resistor de 10 ohms. Aqui temos o 101. Esse aqui de 101 tem um valor de 100 ohms. Então temos 10 ohms com 100 ohms. Então 100 mais 10 dá 110. Se formos a medir ele de forma unitária ou isolada, temos aqui aproximadamente 10 ohms. Então temos 009. É um resistor de 10 ohms. Esse outro resistor aqui, vamos lá observar ele. Vamos lá, é de fato um resistor de 100 ohms. Então, 100 mais 10 igual a 110. Já que os dois estão em série e vão canalizar diretamente no diodo, por isso que estamos a ter aqui esse valor de 110 aproximadamente. E esse valor vamos encontrar mesmo invertendo as ponteiras, porque os resistores não são componentes polarizados. Não importa a posição que nós iremos usar para medir um resistor, ele sempre vai nos dar o mesmo valor. E é por isso que esse diodo está a obedecer também a essa lei dos resistores, não que esteja ruim. Então, professor, qual poderá ser aqui o problema? Bem, eu estou a desconfiar que seja somente o capacitor cerâmico que esteja a causar esse problema. Já que ele está quebrado, pode estar a influenciar aqui no MOSFET. Porque se formos a testar, vamos lá ver aqui o testar, esse polo, né, do próprio capacitor cerâmico, né, que está danificado, vem aqui diretamente para aqui no dreno do MOSFET. Então é uma única trilha que vai até aqui no dreno. Está vendo? E vem canalizar aqui no dreno. Agora a outra extremidade, que é essa extremidade aqui, do mesmo capacitor, é levado diretamente para aqui no SAUT. É por isso que vamos encontrar o curto aqui no SAUT. Mas qual é a trilha que leva essa tensão? Ou melhor, qual é a trilha que vai até aqui no SAUT do mesmo MOSFET? Vamos lá seguir. Essa trilha que vem até aqui e é levado para cá através de um resistor de baixo valor ohmico, porque normalmente vai apitar, está aqui a apitar,
Então, a tensão ela vai diretamente para o source aqui do mesmo MOSFET. Então, é bem provável que se formos a ligar assim como está essa placa, colocando outro fusível, o mesmo venha queimar novamente. Porque quando esse nosso amigo, que é o capacitor, receber essa tensão, que é a carga sobre ele, ele vai começar a criar ali alguma interferência, algumas faíscas, um mau contato no mesmo componente, nesse caso, levando um possível curto a existir na extremidade de dreno ao source, provocando o curto nessa placa. Não que seja um curto permanente, mas parece que é um curto que só aparece quando a gente conecta a fonte na rede. Então, o que nós iremos fazer? Vamos extrair esse componente e vamos observar o seu estado. Deixa aqui extrair. Esse nosso amigo aqui eu vou extrair com a ajuda do estanho. Deixa aqui extrair o mesmo. E, meu amigo, para você que está a começar a reparar as TVs ou que quer começar a fazer conserto das TVs, há um curso já disponível aqui na Hortomart e o link está na descrição para poder acompanhar essas aulas na íntegra. Então eu vou extrair aqui o componente. Os capacitores não são componentes polarizados, então estou a extrair, não estou a me preocupar aqui com a posição dele. E se formos observar também nas placas, aonde militam os capacitores cerâmicos, capacitores poliésteres, capacitores de supressão, não vê nenhuma sinalização de positivo ou até mesmo negativo. Então aqui está o nosso componente. Deixa lá retirar com a pinça. Ou está mesmo danificado, está aqui a desfazer-se. Então esse aqui pode ser o nosso velão. Mas o professor, ele está totalmente degradado. Como é que vamos achar o valor dele? Bem, normalmente os capacitores que são projetados na fonte primária, precisamente em paralelo com a posição de dreno ao source nos MOSFET, são capacitores de 100 picofarad. Capacitores de 100 picofarad com 1 kV. Nesse caso, vão até 1000 volts, embora que aqui predomine uma tensão máxima de 400 volts. Então, teremos que procurar um capacitor. Deixa lá aqui, melhorar o zoom. Teremos que procurar um capacitor que tenha essas capacidades aí. E esses componentes aqui, vamos extrair. Eu não vou extrair esses componentes aqui, porque por mais que estejam sujos, os componentes estão bons, estão a medir como deve ser. Pode terem sujado quando esse componente aqui ele queimou, estourou. Então vou extrair apenas ele, vou substituir o fusível e vou testar a placa para ver o seu comportamento. Mais tarde também posso substituir aqui esses dois capacitores que estão meio estufados. São capacitores de 10 volts por 2200 microfarad. Então irei substituir mais tarde, assim que ela for a me dar um sinal positivo. Agora eu vou procurar um capacitor que tenha essas características. Vou procurar nessa sucata, uma sucata, capacitor de 100 picofarad, 100 picofarad, exato. Então temos aqui o capacitor, deixa lá, esse capacitor que vem 101K. Então esse 1 aí, depois de 10
é o número de 0. Então, nesse caso, são 100. E o valor é dado em picofarad. Então, são 100 picofarad. E esse 1 kV significa que vai até 1000 volts. 1 kV, nesse caso, corresponde a 1000 volts. Então, vou extrair esse capacitor e vou colocar no lugar desse aqui danificado. E vou observar o comportamento da placa. Mas antes disso também, eu já ia me esquecer, eu posso terminar de fazer o teste de curto, né? Uma vez que eu vou logo testar aqui a placa, tem que ter a máxima certeza se não há nenhum outro componente ainda escondido aqui. Eu estou a observar nesse momento que há vários diodos que não cheguei de medir aqui. Tem vários diodos. Vou aproveitar e medir agora. Desde esse diodo aqui. Então ele está se comportando bem. Não parece estar doente. Esse aqui também. Deixa lá observar. Está bom. Este aqui, posição. Está bom. Tem outro diodo aqui. Também está bom. Tem um outro aqui escondido. Deixa lá medir. A posição não é. Deixa eu observar cátido no cátido e o ânido no ânido. Então também está aqui a medir como deve ser. Então não há problema nesses diodos aqui. Deixa lá ver se nosso amigo aqui teria cortado. Que é o termistor. Também parece estar em seu funcionamento. Então estou com a expectativa mesmo de que logo ao trocar o capacitor podemos ter aqui o sinal positivo. Eu vou extrair o capacitor, este aqui, vou extrair dessa sucata. É por isso que é muito bom ter sucatas também, né? O técnico deve ter algumas sucatas para a extração de alguns componentes que for a precisar. Extrair. Temos o capacitor fora. Esse capacitor. Então eu vou meter o mesmo capacitor no lugar daquele que eu teria desmontado aqui na placa. Deixa lá. Temos o capacitor já projetado no seu devido lugar. Deixa eu lá virar. Para fazer o teste, eu vou ter que trocar o fusível. Esse fusível. Procurar um outro fusível com as mesmas capacidades. Deixa lá. Exato. Aqui temos o fusível de 3 amperes também. Ficou. Procurar o cabo de força. Então, como que vamos ver se a placa ela está funcionando? Vamos também testar a tensão, né? Testar aqui a tensão. Pelo menos a tensão de stand-by deve estar presente. Só para observar aqui, consigo notar que a tensão de stand-by tem 3.4 volts. Então, essa tensão deverá estar presente aqui. Estando presente essa tensão, então a nossa fonte já está em seu funcionamento, pois o seu problema principal estava ainda na fonte primária. Então eu vou lhe conectar o cabo de força. Aqui o cabo de força. Ó, eu vou ligar ela. Ficha. Isso aqui.
colocar daqui, está bom. Vou ligar ela. Ó, pelo menos não estourou não, né? Não estourou não. Eu vou agora testar se temos pelo menos os 3 volts saindo lá. Deixa eu colocar a fonte daqui. Eu vou colocar na escala de 20 volts aqui no multímetro. Atenção nisso. volts. Não, são 3.5 volts. Vou colocar aqui a ponteira negativa na carcaça, aqui é o negativo. E vou procurar por essa tensão de 3.5 volts. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Parece que essa fonte ainda não está em seu funcionamento. Ó, tá aqui. Temos aqui a tensão, ela presente. Vou ver aqui. Tem 5 aqui, aqui não, aqui não, mas ela está bem presente. Aqui a tensão de standby. Então eu vou procurar um resistor para colocar na posição de power on nessa fonte para vermos se teremos as demais tensões liberadas. Aqui eu vou pôr o resistor nessa posição de on. E nessa outra posição em que conseguimos achar a tensão de 5 volts. Então vou colocar um resistor. Vou usar esse resistor aqui de 510 ohms sobre essas duas posições para poder incitar a placa. Só que parece que essa placa precisa de várias incitações, então não sei se ela vai liberar todas, mas só quero ver algumas só para ter a máxima certeza, porque para todas serem liberadas precisa de várias incitações, até mesmo a placa de dados. Embora que eu já sei que ela já está a funcionar, porque uma vez que havia estourado o fusível ali, o problema mesmo estava na primária e a secundária pode estar intacta, exceto aqueles 2 diodos que temos que substituir. Vou colocar aqui na escala de 20 volts. Agora que já incitei a placa para poder ver se teremos algumas tensões aqui. Temos tensão de 12 volts nessa posição. Deixa ela ver se ela vai apresentar. Temos 10. Creio que aqui os capacitores também podem estar por detrás disso. Ou simplesmente ela pode querer a placa principal para poder liberar todas na sua totalidade. Vou manter essa negativa constantemente aqui no negativo. Eu vou usar essa positiva para aferir as demais tensões. Por exemplo, aqui temos uma tensão de 19 volts. Repare que aqui deve ser uma tensão de 19 volts. Estamos a ter ali uma tensão exata de 19 volts. Então essa placa ela está em funcionamento, meus amigos. Está já em seu funcionamento. Como aqui não temos capacitores que estão estufados ali, ficaram lá na loja, e hoje sendo final de semana a gente não abriu. Então assim que chegar lá amanhã eu vou fazer a substituição dos 2 capacitores remanescentes e vou entregar o trabalho para o jovem lá montar na televisão que está com problema. Portanto, o causador desse problema que assolava essa placa, deixa aqui desligar a placa, já está, era simplesmente o capacitor. Então o capacitor também causa esse tipo de problema. Era esse capacitor de 100 picofarad que estava em paralelo entre a posição do dreno ao source. Então, estando ele com defeito, apresentava o curto assim que a placa ela era sustentada, porque o capacitor já estava totalmente degradado. O curto aparecia ali logo que a fonte ela recebia a tensão. Portanto, o problema já está aqui resolvido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar aí o sininho das notificações e deixar ficar o seu like.
Meu nome é João e prometo voltar na próxima oportunidade com mais conteúdos relacionados. Um forte abraço e até lá!